com chave de ouro a semana do farmacêutico, né? A gente vai ter a presença do professor Luiz Mário Rezende Júnior, nosso colega farmacêutico dali, logo ali, Piauí, né, que faz um trabalho fantástico aí com a prescrição farmacêutica na geriatria. E essa palestra vai ser mediada, né, pelo Dr. Josias Papa, que é membro do GT de Prescrição Farmacêutica do Conselho Regional de Farmácia. Quero registrar a presença aqui dos demais integrantes da diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, Dr. Leandro Passo, nosso tesoureiro, Dr. Gustavo Martinelli, nosso vice-presidente, e doutora Denise Oliveira, nossa secretária. Agradecer mais uma vez a todos pelo interesse, pela participação, enfim, pelo empenho. E aí, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao Dr. Josias, que vai fazer a apresentação do professor. Demais instruções aí vão ser dadas, para que a gente possa começar e tenhamos mais uma excelente palestra, como foram todas ao longo dessa semana. Dr. Josias, com você. Fala, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Desde já eu quero dar os parabéns aí a todos os nossos colegas farmacêuticos, estudantes do curso de farmácia, nossos futuros colegas, que estão aí em todas as áreas aí, aplicando o seu conhecimento, ajudando um ao outro, né, no que pode, tanto no conhecimento como nas suas várias atuações dos farmacêuticos que estão lá, na indústria, na drogaria, né? E agradecer também essa oportunidade aí que o nosso conselho ele tem nos dado em disponibilizar excelentes palestras, né, durante essa semana, e nos dando a oportunidade também de convidar agora outros colegas de outros estados para estar participando, como o Mário hoje, né? A palestra anterior, eu também estava como mediador, mas infelizmente tive um imprevisto, né? Fiquei agarrado no trânsito aqui, imprevistos acontecem, não tem jeito, mas eu tive aí como poder participar agora dessa segunda parte com o professor Mário. O professor Mário, pessoal, é um dos farmacêuticos aí que estão sempre em destaque nas mídias sociais, né? Então, assim, como ele mesmo disse, nós temos que mostrar, né, para que a gente veio, né? Contribuir com o conhecimento, contribuir com qualquer informação que seja relevante para a sociedade ou para outros colegas. Sem mais delongas, eu vou aqui apresentar o nosso colega Mário Rezende, lá do Piauí, cidade boa e quente, né? Então, ó, Luiz Mário Rezende Júnior, farmacêutico do Piauí, mestre em ciências farmacêuticas, especialista em farmácia clínica e prescrição farmacêutica, especialista em farmácia hospitalar, está se especializando em fitoterapia aplicada à estética e prática esportiva. Ele é membro da comissão de farmácia clínica lá do Piauí, professor adjunto da faculdade Christian Fap, professor de pós-graduação e farmacêutico também, atuante aí na prefeitura de Piripiri. Rapaz, que incrível, né? Não sei porquê, mas toda vez que você pronuncia, Mário, o nome da sua cidade, me dá vontade de rir, rapaz. É incrível. Piripiri é um nome bem simpático, né? Legal. Muito legal. Então, assim, pessoal, é com grande prazer que eu deixo aqui a palavra com o professor Mário. Ele vai estar falando sobre os cuidados farmacêuticos na geriatria, né? Nós sabemos que tem vários colegas farmacêuticos aí que já atuam na farmácia clínica, no consultório, e temos aí as várias áreas dentro da farmácia clínica que a gente pode atuar, né? E uma delas aí, uma área excelente, né, que os farmacêuticos aí que pretendem entrar nessa área da farmácia clínica podem adquirir muito conhecimento na área da geriatria, porque nós sabemos que o povo brasileiro, ele a cada dia que passa, ele fica mais idoso, né? Tem aí sua estimativa de vida maior e automaticamente vai precisar da nossa ajuda para envelhecer com saúde, não é verdade? E cuidar ele também, né, das suas patologias e tudo mais. Então, Mário,
Primeiramente, também, antes de você iniciar, eu quero te agradecer pelo convite que foi aceito por você. A gente está longe, mas está perto, na verdade. A tecnologia nos fornece isso. E te agradeço de coração mesmo por você estar participando aqui. E mete bronca aí, cara. Eu estou te escutando aqui. Valeu? Muito, Pessoal, um grande valeu. abraço para vocês. E a gente está aqui ouvindo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fala para nós. Muito obrigado, Josias. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo, de verdade. Vocês não têm noção da honra que eu estou, a felicidade que eu estou de estar aqui hoje com vocês. Eu já ministrei palestras em vários estados, mas é a primeira vez que eu ministro palestras a convite de um conselho regional de farmácia diferente do meu. Então, isso para mim é muito legal, é muito importante, tá? Nessa semana eu já participei de alguns eventos também, como o em Maceió, um evento do Conselho Regional de Farmácia, também de uma faculdade lá de Maceió. Eu fiquei encantado também, isso é muito legal, porque hoje a gente está vendo que a internet, ela literalmente quebrou todas as nossas barreiras, né? E isso é muito interessante. Bom, pessoal, eu vou projetar aqui um pouquinho da minha apresentação para vocês, tá? Queria novamente estender os meus agradecimentos a todos os membros, tá? Do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, que estão aqui. Eu estou realmente muito feliz. Eu espero que logo, colegas, nós nos encontremos pessoalmente, né? Isso é muito bom. Ou vocês aqui no calor do Piauí, ou eu aí em Espírito Santo, com fé em Deus, tá? A pronúncia realmente é muito engraçada na minha cidade, tá? É Piripiri, tá? Eu não coloco no currículo, mas eu também fiz Ciências Sem Fronteiras, então eu passei 18 meses no Canadá, em Toronto. E aí, onde eu estudei farmácia na Universidade de Toronto. E lá, toda vez que me perguntavam de onde era a minha cidade, eu comecei a não falar mais que era de Piripiri, porque todo mundo ria muito, até pela questão da pronúncia mesmo. Então, Josias, não é só aqui, tá? Fora do país também o pessoal ri da pronúncia da minha cidade. Mas, gente, mais uma vez, parabéns a todos os farmacêuticos e estudantes de farmácia que estão aqui até este horário, tá? É uma sexta-feira, né? Aqui a gente tem muitos estudantes de farmácia, então isso já mostra o quanto vocês são diferentes, por estarem aqui tentando adquirir ainda mais conhecimento. Então, já se sintam abraçados e podem ter certeza, né, que todo esforço que a gente faz, ele é sempre recompensado, tá? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre cuidados farmacêuticos em geriatria. Então, Josias já me apresentou aqui, tá? Eu queria só acrescentar, né, que hoje eu trabalho como farmacêutico clínico também na Clínica Multisaúde. É uma clínica multiprofissional aqui em Piripiri, tá? Onde eu atendo pacientes idosos, ou seja, pacientes acima de 60 anos ou mais. Eu especifiquei essa população para o meu atendimento e que são polimedicados ou polimedicados. Então, o Josias até falou que é muito bem, né, sobre essa questão de como a farmácia, nós temos tantas áreas, e eu ficava me perguntando, aonde é que eu vou me concentrar? Em que área eu vou me especializar, né? Porque eu acredito nisso, tá? Os alunos que estão aqui, eu acredito que a nossa farmácia clínica, ela vai sim ser uma farmácia clínica cada vez mais direcionada e especializada. E aí, dentre tantas populações que você poderia, né, se especializar, por que eu escolhi a geriatria? E a ideia hoje é mostrar para vocês justamente essa oportunidade que nós temos como farmacêuticos, tá? De encontrar uma população que é extremamente importante e que é uma população que necessita bastante de nós farmacêuticos. Então, assim, vamos começar com alguns números para ajudar vocês a entenderem o oceano azul que existe na geriatria em relação à farmácia clínica, tá? Para quem não sabe, quem estuda um pouquinho mais sobre administração, né? Eu também dou aula de administração farmacêutica aqui na faculdade, e a gente tem uma teoria na administração que fala de oceano azul e oceano vermelho. O oceano azul é onde você pode navegar, onde é cheio de oportunidades. Então, hoje eu quero mostrar isso para vocês. Não se preocupem, tá? A galera, os estudantes que estão aqui, embora esteja todo mundo, né, de pandemia, mas não se preocupem, a gente não vai pegar muito tempo de vocês, tá certo? Lá para 10h30, 11 horas a gente já está acabando, não precisa ter problema,
tá certo? Mas vamos lá. Olha só. Hoje, pessoal, isso aqui é um dado de 2019, tá? Vou mostrar para vocês no próximo slide, do World Prospect, que ele fala sobre como a prospecção em relação ao tempo de vida da gente, tá? Até 2050. Mas percebam, em 2019, olha qual é a expectativa de vida mundial. 73 anos, para ambos os sexos. Obviamente, por razões que a gente vê todos os dias, as mulheres vivem mais do que os homens, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, tem muito a ver com o cuidado. As mulheres, elas tendem a ir, têm menos preconceitos em relação a ir ao médico, se tratam mais, tanto é que a automedicação em adultos, ela é maior no sexo feminino, assim como na população geriátrica. Detalhe que fala, toda vez que eu falar população geriátrica, vocês já entendam que é uma população de 60 anos ou mais, tá? Mas e no Brasil? Como é que é esse número? Olha só, no Brasil, nós estamos na posição 75, tá, do ranking mundial em relação à expectativa de vida. E olha que legal, as mulheres no Brasil chegam a viver mais do que a expectativa de vida mundial. Elas chegam a viver 80 anos, tá? Enquanto os homens chegam a viver até 73 anos. Essa é a expectativa de vida que nós temos hoje no Brasil, no ano de 2019. Então, vocês percebam que, olha que interessante, em 1950, a expectativa de vida era menor do que 50 anos. Olha só. Então, hoje, por exemplo, se alguma pessoa chegar, é só vocês olharem, por exemplo, percebam, se eu falar que uma pessoa morreu com 50 anos, com 52 anos, geralmente a pessoa diz assim, nossa, morreu tão cedo. Não é? Não tem isso? A pessoa diz assim, nossa, tinha tanta vida ainda pela frente. Hoje, geralmente, nós falamos dessa forma. Por quê? Porque hoje a nossa expectativa de vida está cada vez maior. E essa expectativa de vida, ela traz algumas questões fisiológicas, que é o que nós vamos mostrar hoje. Então, com o envelhecimento, o nosso corpo deixa de estar preparado para reagir a diversos problemas que nós temos. Ou seja, nós passamos a ter menos capacidade de reagir aos estímulos ambientais. E com isso o nosso corpo vai morrendo, tá? E eu vou mostrar isso para vocês hoje. E aí, pessoal, em 2018, nós atingimos, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que eu passei. Certo. Em 2018, nós atingimos uma marca histórica, tá? Em 2018, né, como diz a World Population Prospect aqui embaixo, em 2018 foi a primeira vez na história mundial que a população de 65 anos ou mais foi maior do que a população abaixo de 5 anos. Nossa, mas o que que isso interfere? O que que isso significa? Significa que cada vez mais a população idosa está crescendo no mundo e nós não estamos tendo uma, digamos assim, reposição da população ao nível mundial. O que significa que nós vamos ter uma estagnação do crescimento populacional, tá? Os cientistas falam aí em 2000, eles citam mais ou menos 2040, 2050, mas ainda é meio incerto, tá? Mas olha que interessante isso. Em 2050, nós vamos ter o número da população de 65 anos ou mais 2 vezes maior do que a população de 5 anos ou menos. Ou seja, cada vez mais a gente tem uma população que cresce, que envelhece, e uma população de pessoas que nascem menos, por razões sociais variáveis. Isso tem toda uma implicação, tá? Social, isso tem toda uma implicação em termos financeiros para os países, como que vai ser sustentado, enfim. Mas a gente tem que se preocupar com outra questão, que é a questão dos medicamentos, a questão de cuidado desses pacientes. E aí, para fechar um pouco sobre isso, em 2050, nós vamos ter que as pessoas de 65 anos ou mais, elas vão ser maior do que os adolescentes, de 15 a 24 anos, que é a força de trabalho, que é o começo das forças de trabalho, tá? Então, percebam, tudo isso traz implicações sociais. Aí a gente vai lembrar também das implicações em relação ao conceito de saúde. E aí, gente, como eu gosto muito de números, e hoje a minha ideia principal é fazer com que vocês entendam que a geriatria é um mar azul, tá? para os farmacêuticos, olha só o que acontece aqui.
A população total, em 1950, no mundo, ela era de 2,5 bilhões, tá? Em 2020, nós chegamos a 7,8 bilhões. E ela deve alcançar, essa população mundial, 10,9 bilhões de habitantes em 2100. Isso dá um crescimento absoluto da população, em geral, de 4,3 vezes em 150 anos, de 1950 a 2100. Show? Quando a gente fala só da população idosa, olha isso, o número de idosos de 60 anos ou mais era de 202 milhões em 1950, passou para 1,1 bilhões em 2020, 1,1 bilhão em 2020, e deve alcançar 3,1 bilhões em 2100. Ou seja, a população idosa, ela cresce 15,2 vezes, enquanto a população mundial, adulto, criança e idoso, ele cresce em média 4,3 vezes. Você fica assim, nossa, né? Como é que pode? Como que a população idosa está crescendo tanto? A gente tem um avanço da medicina, a gente tem os cuidados em saúde que tem prolongado ainda mais a vida das pessoas. Agora, olha que interessante isso aqui. E no Brasil, como é que é isso? Olha só, no Brasil, nós tivemos, tá? Só para que vocês possam entender como nós precisamos atentar a este assunto. A população brasileira, ela era de 54 milhões em 1950, passou para 213 em 2020, é o que nós temos hoje, devendo alcançar 229 milhões em 2050, tá? E vai cair para 181 milhões em 2100. Eu não sei se vocês lembram, pessoal, lá das aulinhas de geografia, mas a gente tem isso, né? A gente tem um pico populacional e depois a população começa a cair, tá? É justamente quando a gente tem essa inversão da pirâmide etária. Então, se você pegar, o crescimento absoluto foi de 3,3 vezes em 150 anos. Isso da população total. Gente, olha esse número. A população idosa no Brasil, ela cresceu em 150 anos 27,6 vezes. Olha que massa isso. Então, daqui já valeu você não estar, por exemplo, no churrasco da casa dos seus primos e tudo, já valeu você não estar na festa. Só ter essa informação aqui, que não é muito divulgada, tá? Que não é todo farmacêutico que sabe, já vale para você pensar em, por exemplo, uma especialização para o futuro, ou em como você pode direcionar o seu atendimento farmacêutico, ou se você quiser colocar um consultório farmacêutico, não vai faltar para nós pessoas para atendermos. Então, eu espero que eu tenha primeiro começado a fazer vocês entenderem como a questão da geriatria é importante para nós farmacêuticos. Então, assim, professor, eu já sei, já entendi que vai ter muitos idosos na população brasileira. Ok, eles são realmente uma população que eu vou poder atender. Mas e as características deles? Nós vamos conversar um pouquinho agora sobre essas características deles, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês era sobre o conceito de envelhecimento, que é muito importante, tá? O conceito de envelhecimento, ele é um processo. O envelhecimento, ele é um processo sequencial, individual e acumulativo. Irreversível, tá? Até que se invente ainda a fórmula da juventude, ele continua sendo irreversível. E universal. Detalhe, não patológico. Então, o envelhecimento, ele não é patológico. A gente tem uma turma de prescrição de MIPs em geriatria. E um dos tratamentos que a gente faz lá é sobre a dor. E uma coisa que você, farmacêutico, estudante de farmácia, tem que saber é que dor em idoso não é normal. Dor, na verdade, ela nunca é normal em nenhuma idade. Só que o que acontece? Existe uma coisa que nós chamamos de ageísmo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito. Mas ageísmo é um conceito que fala sobre o preconceito em relação ao idoso. E uma das populações que mais tem ageísmo é o próprio idoso. Então, ele não vai, às vezes, para o médico, ele deixa de falar para o farmacêutico, para o médico que sente dores nas costas ou que sente dores musculares, porque ele acha que isso é problema de envelhecimento. Ah, não, essa dor aqui é de velho mesmo. É a dor da velhice. Isso não existe, né? A gente chama essa, por exemplo, pode ser, por exemplo, a dor crônica. Show? Gente, como eu disse, um processo não patológico, tá? De deteriorização de um organismo maduro, próprio a todos os membros de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz
de fazer frente aos estresses do meio ambiente. Era o que eu estava falando para vocês. A gente já nasce programado para morrer. Isso é natural, tá? E, portanto, principalmente a sua possibilidade de morte. Essa é um conceito da OPAS que eu acho muito completo e que fala tudo sobre o envelhecimento. E aí, hoje, eu vou mostrar para vocês justamente, tá, as diferenças que ocorrem no nosso corpo com o envelhecimento. E como isso nos deixa menos capazes de enfrentar o estresse, mas principalmente de lidar com os medicamentos. A gente vai ver hoje que o envelhecimento traz diversas alterações farmacocinéticas nos idosos, tá? E detalhe, pessoal, vocês aí já estudaram com certeza as fases de estudo do medicamento. E eu pergunto para vocês, né? É por isso que é ruim estar online, porque é bom quando a gente está na palestra que todo mundo fala e responde, né? Mas, enfim, eu pergunto para vocês e vocês respondem carinhosamente, mentalmente aí, né? Existe estudo dos medicamentos na população idosa, assim como dificilmente vai ter estudo na população grávida, por exemplo, das mulheres grávidas, nós não temos estudos específicos do medicamento para a população idosa. Então, isso é muito complicado. Daí já começa o primeiro ponto que nós, farmacêuticos, precisamos entender. Detalhe, eu não sei se vocês já repararam, mas algumas bulas, né, algumas bulas elas trazem, por exemplo, na população geriátrica, a gente pode diminuir uma dose ou usar uma dose menor, como que é? Então, algumas bulas já trazem. O que acontece, gente? Eu estou atendendo alguns pacientes, eu já estou atendendo as pacientes há um bom tempo, e eu ainda não encontrei, tá? Aí é para realmente motivar ainda mais quem quer ter um consultório farmacêutico, quem quer atender esse tipo de paciente. Eu ainda não encontrei nenhum paciente que não tenha pelo menos um resultado negativo associado ao medicamento, que não tenha pelo menos um problema de efetividade, um problema de segurança. Olha, a gente encontra nas prescrições desses pacientes idosos, são medicamentos, por exemplo, com a dose triplicada. Então, por exemplo, eu estava com uma paciente de amitriptilina, que ela tinha 68 anos, e ela utiliza a amitriptilina, tá? Estava utilizando, aliás, a amitriptilina. Primeiro que a amitriptilina não é um medicamento que é recomendado para idosos. Ele aumenta o risco de queda e também aumenta o intervalo QT, tá? Cardiovascular. Então, pode trazer riscos cardiovasculares e risco de queda. Então, já começa por aí. E eu vou mostrar para vocês hoje os critérios de Beers, tá? São os critérios que trazem esses medicamentos. E aí, pessoal, olha que interessante. A dose dela estava o triplo, né, do que a bula recomendava diariamente. Então, assim, só para voltar para vocês, né, por que eu escolhi a geriatria? Justamente por isso. Porque eu vi que tem uma oportunidade muito grande, uma população que necessita da nossa ajuda, e eu vi que é muito pouco provável que você encontre um paciente, né, acima de 60 anos que não utilize medicamentos ou que não seja polimedicado, e mais ainda, desse paciente polimedicado, um que não precisa da gente, tá? Então, são muitas oportunidades que nós temos aqui na geriatria, tá? Existem pós, tá? Inclusive, já comecei a minha. Existem pós para multiprofissional. A gente ainda não tem nenhuma pós para farmacêuticos, mas a gente tem pós para multiprofissionais, tá? Que é muito interessante também. Show, pessoal? Eu nem preciso... Eu tenho certeza que todos vocês conseguem dizer para mim quais são os medicamentos mais consumidos pela população geriátrica. Vou colocar aqui, mas eu tenho certeza que vocês já têm a noção. Olha só, antihipertensivos, analgésicos, anti-inflamatórios e sedativos. Sedativos principalmente. E é interessante, né? Porque a gente sabe que fisiologicamente o idoso ele dorme menos. Então, a primeira coisa que eu desmistifico no meu consultório, pessoal. O paciente diz assim, doutor, eu chego com um problema de sono, eu tenho muito problema de sono. Eles querem que você prescreva alguma coisa. Só que você pergunta assim, vamos lá, qual o horário que você dorme? Doutor, geralmente eu vou dormir 10 horas da noite, 10h30. E qual é o horário que você acorda? Eu acordo umas 2h30, 3 horas da manhã. Gente, percebam, para o idoso, a partir de 60 anos,
dormir de 5 a 6 horas por dia é fisiologicamente normal. E eles não entendem isso. Qual é o tratamento não farmacológico que geralmente dá certo com esses pacientes? Primeiro, eu peço para eles tirarem o hábito de tirarem cochilo durante o dia, porque eles falam muito isso, né? Eles comentam que não estão dormindo direito, que não estão dormindo direito, tá? Mas passam um dia dando aquele cochilo, então a gente começa a conversar com isso, tá? E segundo, dormir um pouco mais tarde. E fazer com que eles entendam que dormir 5 a 6 horas por dia já não é um problema. Mas o que é que eles preferem? Tá lá com o clonazepam dele, né? Tomando esses medicamentos que acabam trazendo uma série de outros problemas, que são as cascatas farmacológicas, tá? Gente, eu tô falando um pouquinho rápido e tudo, porque eu sei que já tá tarde, mas a gente já tá chegando aí perto de 9 horas, mas a gente não vai demorar muito hoje, tá? Isso aqui é só mesmo para fazer com que vocês tenham um gostinho a mais pela geriatria. E aí, pessoal, aqui tem uma foto de como que a gente pode trabalhar com esses pacientes. Alguns deles não sabem ler, eu tenho muitos pacientes que não sabem ler, tá? Então, eu gosto de fazer partes ilustrativas dessa forma aqui, tá? A gente usa isso. Pacientes que são um pouco mais tecnológicos, eu utilizo os celulares deles para colocar os horários que eles precisam tomar os medicamentos, então é muito legal também. Enfim, tem outras técnicas que a gente pode conversar depois, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma coisa que é muito importante para quando você estiver fazendo a revisão dos medicamentos desse paciente, ou mesmo quando você pensar em prescrever algum medicamento para esse paciente, tá? É o que nós chamamos de index de adequação dos medicamentos. Primeiro, quando você vai fazer a revisão da farmacoterapia desse paciente idoso, o que você faz? Você tem que saber se esses medicamentos, eles realmente estão sendo utilizados e eles têm indicação para isso. O que acontece muito? O paciente toma um medicamento para dor, por exemplo, que era para ser utilizado só naquele momento, diante daquela patologia. Só que como ele identifica que aquele medicamento resolveu a dor nas costas, toda vez que ele sente a dor na ponta do dedo, ele toma aquele mesmo medicamento. Algumas vezes pode ser um medicamento, um AINE, outras vezes pode ser, por exemplo, um corticoide. Então, a gente tem que analisar tudo isso quando a gente estiver fazendo essa análise dos medicamentos do paciente idoso, tá? A dose está correta? Outra coisa que a gente vê muito, as interações existem e são clinicamente significantes. O que acontece aqui, pessoal? A gente consegue, às vezes, colocar lá no drugs.com, né? E observar diversas interações entre os fármacos, quando você está fazendo a revisão dos medicamentos dos pacientes idosos polimedicados. No entanto, você, farmacêutico, precisa entender e muito, tá? Quando que uma interação ela é realmente significante ou não, clinicamente significante ou não. Só uma dica, quando é que geralmente essas interações elas são clinicamente significantes? Quando elas acontecem entre medicamentos que são de uso crônico. Então, um antihipertensivo e um medicamento utilizado para melhorar o sono daquele paciente, todos eles, um benzodiazepínico, um antihipertensivo, um benzodiazepínico, enfim. Quando você tem um medicamento utilizado de forma crônica, tá? Geralmente, esses pacientes têm uma interação clinicamente relevante. Ok? A duração da terapia também, que geralmente é muito diferente. Então, só para que vocês se situem, que quando a gente fala de geriatria, de consulta farmacêutica geriátrica, de prescrição, são muitos mundos ao mesmo tempo. Eu tentei pensar aqui algumas coisas só para vocês terem uma noção a mais. Mas olha só, na sua consulta farmacêutica, você pode oferecer o serviço de atenção farmacêutica, tá? E aí é nesse serviço de atenção farmacêutica que você faz o acompanhamento farmacoterapêutico, tá? Então é muito interessante vocês saberem fazer essa diferenciação, ok? Certo? Deixa eu colocar aqui. Bom, então sem mais delongas, eu trouxe para vocês, para a gente mostrar, tá? Deixa eu só desativar aqui. Pronto. Sem mais delongas, eu trouxe para vocês algumas alterações farmacocinéticas nos idosos, tá? Para você entender um pouquinho como nós somos importantes nessa população. Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, tá? Que acontece. Com a idade, nós vamos tendo uma diminuição da função de principais órgãos que nós precisamos na farmacocinética. Fígado, rins, tá?
O próprio pH do estômago, ele também é aumentado, ok? Então, o que acontece? A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é a água no idoso, tá? Então, a porcentagem de água no paciente idoso ela é diferente no paciente adulto, jovem. O que isso implica? Implica diretamente no volume de distribuição, tá, pessoal? É por isso que, por exemplo, quando você for utilizar um medicamento num paciente idoso que não tem feito nenhum teste na indústria farmacêutica de como é que é o volume de distribuição para esse paciente, nós podemos ter, por exemplo, um aumento ou uma diminuição da quantidade de fármaco na corrente sanguínea, dependendo se esse fármaco for hidrofílico ou lipofílico, tá? Então, essa alteração aqui é o primeiro ponto que você já tem que se atentar e sempre que um paciente idoso aparecer no seu consultório, é uma pergunta que você não pode deixar de fazer nunca. Como está a sua ingestão de água? Tá? Porque esses pacientes precisam aumentar bastante essa ingestão de água para tentar contrabalancear essa perda fisiológica de água que nós temos e também para tentar ajudar os rins, tá? Na questão, principalmente se esses pacientes forem polimedicados. Então, eu não sei se vocês já sabem, mas sempre que vocês forem calcular, por exemplo, a quantidade de água que esse paciente precisa por dia, você coloca 30 ml para cada quilo de peso desse paciente, tá? Então, se o paciente tem 70 quilos, você vai lá e multiplica 30 ml por 70 quilos, tá bom? E aí você tem a média ou o mínimo que aquele paciente tem que tomar por dia, tá? Outra coisa que acontece, pessoal, a massa corpórea magra desse paciente, ela diminui. Detalhe, o músculo desse paciente idoso, ele vai diminuir. E não é só isso. O problema é que o músculo diminui e a porcentagem de gordura aumenta também. Então, quando eu tenho essa diminuição da massa magra, eu tenho uma diminuição no metabolismo, tá? É por isso, pessoal, que aquele pessoal que faz bodybuilding, que tem uma academia e tal, que treina muito forte, eles têm o que nós chamamos de metabolismo basal muito alto, porque a porcentagem de massa magra deles, né, de músculo deles é muito alto. E aí, pessoal, esse metabolismo diminuído no paciente idoso altera diretamente, tá, o metabolismo de fármacos, o metabolismo de nutrientes. Então, a gente, e nos próprios alimentos. Então, a gente já tem que ter noção disso. O metabolismo dos fármacos no idoso também é diminuído. Eita, professor, então quer dizer que a minha vida pode aumentar? Então quer dizer que eu posso ter mais fármaco na corrente sanguínea que pode causar reações adversas? Exatamente, tá? Show? Não só isso, ó. Com a gordura aumentada, né, no corpo do paciente idoso, a gente vai ter uma distribuição alterada também desses fármacos. Então pense, por exemplo, no benzodiazepínico, no clonazepam. O clonazepam, né, que é um medicamento aí amado pelos idosos, ele é um medicamento lipofílico. Então, no paciente idoso, ele vai ter uma distribuição maior. Significa que ele vai ficar mais no tecido adiposo e vai ter menos fármaco na corrente sanguínea, que é onde faz o efeito. Olha que interessante. Então, é por isso que, às vezes, o paciente idoso, não só por isso, né, porque a gente tem também a sensibilização, a tolerância desses fármacos, desses pacientes, mas também porque a gente vai ter menos fármaco na concentração do sangue desse paciente. Então, a gente tem que ter a noção de que tipo de fármaco que o meu paciente está utilizando e se ele é lipofílico ou hidrofílico. Se for lipofílico, eu vou ter uma quantidade menor de fármaco na corrente sanguínea. Isso vai fazer com que eu tenha virtualmente uma subdosagem. Talvez ele não faça o efeito que seria necessário. O contrário também é verdade. Se eu tenho um fármaco hidrofílico, eu vou ter ele muito mais na corrente sanguínea, que pode vir a causar reações adversas. Show? Gente, o pessoal que está aí também, dos alunos, a albumina sérica. A albumina sérica no idoso também é diminuído. Olha só. Professor, então, peraí. Aqueles fármacos que são 99% ligados à proteína, tipo digoxina, num paciente idoso que tem uma menor quantidade de albumina sérica, ele vai ter uma concentração de fármaco livre maior? Vai. Essa concentração de fármaco livre maior, professor, não vai ter problema de causar reação adversa, não? Vai. Certo? Intoxicação? Sim. Então, isso aqui, gente, eu não estou falando de nenhuma patologia. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que a geriatria é linda. Porque eu estou falando aqui do que é fisiológico, do que é normal acontecer. Tá? E nesse sentido,
eu queria que vocês lembrassem que nós ainda vamos ter, junto com isso aqui, pacientes que têm comorbidades. Pacientes que usam 5, 6, 7, 8 medicamentos por dia, tá? Então, percebem a importância que nós temos para esse paciente? Outra coisa, pessoal, o peso renal também diminui. Eu não sei se tem a galera aí da iniciação científica, né? Antes da pandemia, vocês provavelmente, ou da iniciação científica, ou do mestrado, doutorado, a gente, quando ia fazer toxicidade aguda nos camundongos, a gente colocava a substância, né, para teste, e no final de 14 dias, se fosse o teste agudo, a gente retirava os órgãos, fazia eutanásia, retirava os órgãos e ia medir o peso, né, comparar o peso dos órgãos entre o grupo controle e o grupo teste. E o que a gente percebia? Toda vez que a gente tinha uma alteração de peso, significaria que teve uma alteração ali naquele órgão. E o que acontece nos rins do paciente idoso é a mesma coisa. A gente tem uma diminuição, tá? Como está mostrado aqui, ó, uma diminuição no funcionamento desses rins. Poxa, professor, você está de brincadeira. Quer dizer que eu tenho um paciente que vai utilizar muitos mais medicamentos, que vai precisar fazer a excreção desses medicamentos, e eu ainda vou ter um rim funcionando numa capacidade menor, 80%, 70% do que um adulto? Exatamente. Poxa, professor, então agora eu estou entendendo tanto que é importante esse paciente utilizar água, mais água. Exatamente, certo? Outra coisa importante, fluxo sanguíneo hepático também diminui, cai quase pela metade, pessoal. Quase pela metade em idosos acima de 60 anos, tá? E isso influencia em quê? Só vocês lembrarem, metabolismo dos fármacos. Poxa, professor, então se eu tenho um fluxo sanguíneo menor, ou seja, eu estou carregando menos fármaco para o fígado, e eu ainda tenho, vou mostrar para vocês, que o fígado também diminui, tá, o seu tamanho e diminui também a sua função. Então, não só menos fármaco está sendo levado para o fígado, como o fígado também está trabalhando menos. O que isso influencia? Eu tenho menos metabolismo nos fármacos e eu tenho um aumento desse fármaco na minha corrente sanguínea. Mais uma questão, né? Mais uma possibilidade de eu ter reações adversas aos medicamentos. Show? Então, entendam, pessoal, como o que é só fisiológico, tá, já traz um monte de problemas que nós temos para esses pacientes idosos. Ou seja, a possibilidade desses pacientes terem problemas com medicamento é muito grande, tá? Detalhe, não existem testes nos laboratórios, tá, para essa população idosa, ok? Outro ponto importante, pessoal, que quando nós falamos de idoso, é a adesão desses pacientes, tá, ao tratamento. É muito complicado também, tá? Então, pessoal, eu queria já falar para vocês que eu tenho um canal do YouTube, que eu ministro aulas lá no canal, e eu tenho uma aula de cuidados farmacêuticos em geriatria, tá? Onde eu explico tudo isso aqui de uma forma bem mais tranquila, bem mais calma, até porque a gente já tô nem vendo o tempo passar, gente, 9h10 já, tá? Sei que vocês já estão aí já com vontade de finalizar, tá bom? Mas eu vou falar só desses pontos aqui, dessas alterações farmacocinéticas, ok? Que são muito importantes. E aí, quem quiser se aprofundar, por favor, fique à vontade. No finalzinho eu coloco para vocês o link, tá bom? Tranquilo? Gente, então assim, nós vamos ter alterações com o envelhecimento em todas as fases da farmacocinética, tá? Então, o que acontece no idoso, né? Com o envelhecimento? 20% dos idosos têm o que nós chamamos de hipocloridria, tá? E 10%, 10 a 15% tem acloridria. O que seria isso? Eu tenho uma diminuição da produção de ácido graxo, de ácido clorídrico no estômago. O que isso influencia? Eu vou ter um aumento do pH. Aí você lembra, professor, peraí. Então quer dizer que os fármacos que são ácidos fracos, eles vão ser difíceis de ser absorvidos no idoso. Exatamente. Porque a gente lembra que fármacos ácidos, eles são absorvidos em ambiente ácido. Se eu diminuir esse ambiente ácido aqui, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição na absorção desse paciente. Outra coisa também, pessoal, esses pacientes geralmente vão chegar no seu consultório, na sua farmácia, reclamando de empanchamento, sabe? Sensação ruim no estômago, dizendo que o estômago está ruim. Sabe o que acontece? Esses pacientes, provavelmente, eles comeram algum alimento que tem muita proteína.
A proteína, pessoal, para a gente ter ela degradada também no nosso corpo e a gente absorver, a gente precisa do pH mais ácido. E quando a gente tem um envelhecimento, esse paciente ele vai ter um pH aumentado, né? Ou seja, menos ácido no estômago, o que influencia, né, na não absorção dessas proteínas. Então, pode ser por isso, já pode ser uma indicação não farmacológica que você pode fazer com esse paciente, ajudar ele aí, dizendo, olha, você tem que diminuir esse uso de proteínas e tudo, ou então tem que observar se realmente você tem algum problema gástrico, tá? Isso influencia diretamente. Outra coisa, nós vamos ter uma diminuição do fluxo sanguíneo visceral, como eu falei para vocês. Então, tanto para absorção de nutrientes como de fármaco, vai estar diminuído, tá? E o tempo de esvaziamento gástrico também vai ser maior. E aí isso vai fazer com que eu tenha esses fármacos passando mais tempo no estômago ou no intestino, alterando também essa absorção. Outra coisa, pessoal, a distribuição. Eu falei para vocês que nós temos um aumento, tá? No tecido adiposo desse paciente. A gente tem uma troca de músculo por gordura com a idade. O que vai acontecer? Eu vou ter um aumento no volume de distribuição de fármacos lipofílicos, tá? Ou seja, eles vão ficar mais concentrados no tecido. E eu vou ter também um aumento de tempo de meia-vida desses fármacos, o que pode influenciar diretamente, tá? Em efeitos adversos desses pacientes. Como eu falei para vocês, nós vamos ter uma diminuição na albumina e também na glicoproteína alfa-ácida, tá? Que são proteínas que se ligam aos fármacos e que são extremamente importantes nesse controle dos fármacos livres. Vocês vão lembrar também que somente os fármacos livres, né, podem fazer o efeito. Então, a gente tem um aumento aí da quantidade de fármacos livres, tá? Gente, no metabolismo, o que acontece? Nós vamos ter uma diminuição desse metabolismo, o que vai aumentar a toxicidade e as falhas terapêuticas. Como eu falei para vocês, a gente vai ter um fígado que vai receber menos sangue, ou seja, vai receber menos fármaco, e também um fígado que vai ter, por exemplo, a atividade das enzimas CYPs, né, que a gente sabe que é uma das principais conjuntos de enzimas para o metabolismo dos fármacos. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma diminuição nessas enzimas, tá? Com isso, a gente vai ter uma diminuição nessas atividades e isso vai levar também a um aumento da toxicidade, ok? Tudo isso em idosos. E, gente, para finalizar, ó, na eliminação, o que vai acontecer? Eu vou ter uma função renal e uma função hepática diminuída, e aí essa função renal e essa função hepática diminuída vai fazer com que eu tenha uma excreção diminuída desses fármacos. E com isso eu também aumente o tempo de meia-vida. Então, percebem o tanto de alterações que nós podemos ter nesses pacientes idosos e, por isso, que é tão importante que nós possamos atender esse tipo de população, porque eles precisam ir muito da gente, tá? Pessoal, eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos os critérios de Beers, tá? São fármacos, é um grupo de fármacos, na verdade, que são potencialmente perigosos em idosos, tá? E que nós conseguimos usar durante a nossa consulta farmacêutica para identificar que tipo de fármaco está sendo utilizado da forma correta e qual não, tá? Eu até falei para vocês sobre a amitriptilina no começo da nossa conversa, tá? E aí tá aqui o que a gente pode ter com a amitriptilina. Esse material aqui, eu posso passar para vocês também, eu posso falar com o Josias para passar para vocês, tá? E a gente utiliza muito ele, eu utilizo bastante ele nas minhas consultas farmacêuticas, porque me ajuda a identificar que tipo de medicamento pode estar causando aquele problema de saúde no paciente, tá bom? E aí, pessoal, vou trazer para vocês um pouquinho sobre a consulta farmacêutica, tá? Em relação à consulta farmacêutica geriátrica, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, tá? Sobre esse diagrama que a gente precisa fazer, desde a coleta de dados, né, do paciente, identificar a situação, o transtorno menor, fazer a sua prescrição farmacêutica e ver a continuidade do cuidado. Eu tenho, gente, eu até coloquei aqui, nós estamos com esse curso, né, que é o Prescrição de MIPs em Geriatria. E da minha prática clínica, eu criei um modelo que a gente pode fazer da consulta com o paciente geriátrico, que é um pouco diferente do que a gente vê quando a gente faz uma consulta farmacêutica normal. Sabe por quê? Porque eu percebi que os pacientes idosos, eles conseguem confiar muito mais e entregar muito mais as informações para a gente
quando a gente começa falando sobre a vida dele, quando a gente começa tratando sobre o perfil social, e aí depois de um tempinho de conversa, é que você pergunta sobre o problema de saúde principal dele, tá? Então a gente tem eu tenho um instrumento, tá? Que a gente utiliza e aí segue bem direitinho. E isso é muito bom, porque você consegue ganhar muito a confiança desses pacientes, que é um ponto principal, tá? E consegue ajudá-los na adesão, no tratamento correto. Tranquilo? E aí, pessoal, uma das coisas que eu mais amo de atender o paciente geriátrico é porque eu sinto muito carinho por eles, né? Eu gosto demais. E é muito bom, porque quando você ajuda eles, eles são os pacientes que, se você os ajudá-los, eles vão passar de boca a boca. Então, hoje, por exemplo, eu mal faço propaganda da minha consulta farmacêutica no meu Instagram, porque o que acontece? Um vai lá, aí ele conversa com o outro, deu bem, olha, eu estava sentindo isso, isso, aquilo, o doutor foi lá, ele chama logo a gente de doutor. O doutor foi lá e só fez alterar o tempo do medicamento e tudo, e eu estou bem agora. Então, vem um e outro, tá? Eu atendo só dia de terça-feira, pessoal, tá? Nessa clínica. E, assim, a gente já tem paciente para daqui a 15 dias, tá? Então, isso é muito legal. O Josias falou um pouquinho também sobre a questão do uso do Instagram, né? Do uso das redes sociais. E eu queria falar para vocês da importância que tem isso para hoje eu ter essa consulta farmacêutica, né? Ter esses pacientes na minha consulta farmacêutica. É extremamente importante, pessoal. Se você ainda não está na internet, você está perdendo tempo, tá? Usem as redes sociais como uma forma de vender o seu conhecimento, como uma forma de mostrar o seu trabalho, tá? Não tenho dúvidas nenhuma que, se não fosse o Instagram, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês, tá? Eu ministro aula em uma pós que ela é nacional. Então, com 2 anos de formado, hoje eu tenho 3 anos de formado, né? Fez agora em setembro. Então, com 2 anos de formado, eu já estava saindo aqui de Piripiri, viu, Josias? A cidade que tu fica rindo da minha cidade. Indo para São Paulo, para o Rio, ministrar aula, tá? Em pós-graduação. Por quê? Porque eles me encontraram através do Instagram. Então, isso é muito importante. O seu paciente também, se você quer ter um consultório farmacêutico, se você quer ter quer atender, quer ter um consultório com a agenda legal, lotada, aí, tem que estar fazendo, né, a sua rede social como um instrumento importante para isso. Tá bom? E aí, pessoal, no final da nossa consulta farmacêutica, a gente pode ter prescrição farmacológica, prescrição não farmacológica e encaminhamento, tá? Aqui, por exemplo, foi uma prescrição. Detalhe, eu também trabalho no SAI, né, que é o Serviço de Atendimento Especializado, aqui em Piripiri. Então, esse serviço é para pacientes soropositivos. Lá, era para eu só ser o farmacêutico que faz o quê? Controla o estoque e dispensa. Só que sabe o que eu faço lá também, enxerido? Eu faço a consulta farmacêutica. E lá eu faço para todos os pacientes. Não tem essa só de ser geriátrico, não. Só basta ser paciente lá, né? Ser tratado como ser um paciente soropositivo. E essa aqui foi um exemplo de uma prescrição que eu fiz para uma paciente, tá? Lá, que estava com problema, obviamente, né? Aqui, de colesterol alto, tá? Estava com um problema alérgico, tossindo, e não bebia água, essa paciente, tá? Então, só isso aqui tem mais ou menos o que nós podemos fazer. A prescrição farmacológica, no caso da gente de MIPS, a prescrição não farmacológica ou o encaminhamento. Detalhe, pessoal, poxa, eu nem tirei a foto, devia ter tirado, mas terça-feira agora eu tive uma consulta de retorno, tá? E eu prescrevi para essa paciente 2 fitoterápicos para ajudar no sono dela, para ela deixar, né? A gente está fazendo esse desmame dela dos benzodiazepínicos. Prescrevi também o não farmacológico, a questão da atividade física, tá? A ingestão de água para ela, que no caso dela, como ela já tinha um peso maior, ela tinha que chegar a 2,7 litros, tá? E fiz um encaminhamento também para nutricionista. Outra coisa legal, pessoal, que vocês podem entender também, é que na nossa consulta farmacêutica, nós podemos fazer, tá? A solicitação de exames laboratoriais. E essa solicitação de exames laboratoriais, a gente pode fazer como uma avaliação do estado geral de saúde.
Então, há 2 semanas eu tive uma paciente que chegou lá tomando a risperidona, amitriptilina e também fenofibrato, tá? Detalhe, essa paciente, ela tinha 83, ela tem 83 anos. Ela nunca tinha feito um exame laboratorial, segundo ela. Nunca tinha feito. Eu disse, não, era a dona Ana. Eu disse, não, dona Ana, não tem condição. Como é que a senhora nunca fez? E aí a gente pode solicitar esses exames como uma avaliação do estado geral do paciente, tá? Avaliação do estado geral de saúde do paciente. Fiz isso. Sabe o que aconteceu? Quando veio a glicemia dela em jejum estava alterada, a hemoglobina glicada alterada, o perfil lipídico alterado, ou seja, essa paciente estava com diabetes e dislipidemia, né? O hemograma dela estava tudo ok, enfim. O que foi que eu fiz? Encaminhei para o médico para ele poder só ir lá e prescrever. Professor, mas a gente sabe, só é colocar metformina de 500 miligramas, tá? Depois do café, se ela não estiver controlada, depois do café, depois do almoço, o que você não faz? Porque a gente não pode. E isso é muito importante. É muito importante a gente saber o que é que a gente precisa fazer, porque isso aqui que nós estamos fazendo, pessoal, de consulta farmacêutica, de farmácia clínica, né, é tudo muito novo. E a gente não pode dar margem a erros. Gente, eu recebi, foi uma mensagem do dono da clínica que eu trabalho, dizendo que o médico tinha ligado para ele, perguntando se eu poderia alterar a prescrição dele. Entende? O que não. Aí foi obrigado, vou até mandar depois para o Josias isso. Eu fiz toda uma descrição de o que é que nós podemos fazer e o que é que nós não podemos fazer. Tá? Por quê? Porque é um trabalho novo e a gente não pode errar. E a gente tem duas óticas que a gente pode olhar. Eu posso olhar sobre aquela ótica de, poxa, eu sei o que esse paciente precisa, eu não posso prescrever. E eu posso olhar sobre uma ótica melhor, que é a ótica que eu uso, que é, caramba, olha como o meu serviço ajudou esse paciente. Ela tinha diabetes e não sabia. Ela tinha uma dislipidemia descontrolada e não sabia. Então, eu ajudei no diagnóstico desse paciente. Talvez se ela não tivesse passado por mim, nenhum outro médico teria solicitado isso para ela ou teria demorado mais. Então, isso é o importante do que nós podemos fazer, tá? Gente, finalizei. Disse para vocês que não ia ser demorado, tá? Existem muito mais coisas que a gente pode falar sobre a geriatria, tá? Muito mais, tá? Esse aqui, ó, é o meu Instagram, @prof. Mário Rezende, tá? Lá vocês vão encontrar o link para o nosso grupo do Telegram, que a gente faz muitas... Eu não sei se tem uma galera que está aqui, que é do grupo do Telegram, às vezes até já tem. A gente faz muita discussão de caso clínico lá. Lá vai ter o link para o canal do YouTube, então a gente tem 6 aulas lá de cuidados farmacêuticos em geriatria, em pediatria, em pacientes grávidas. A gente tem lá semiologia farmacêutica, então muito legal, tá? Estou sempre tentando fazer no meu Instagram, trazendo mais informações. Então, assim, queria finalizar, né, no dia de hoje, no nosso dia, dizendo que você pode ser o farmacêutico que quiser, então escolha ser o melhor, tá? Agradeço a vocês demais a atenção de todos. Muito obrigado. Parabéns, professor Mário. Arrebentou. Muito bom. Passar a palavra para o Josias aí. Josias. Fala. Bom, professor, vamos... Tem alguma pergunta, pessoal, aí? Tem pergunta. Você consegue visualizar o chat? Quer que eu toque aqui? Como é que tá aí? Eu consigo ver aqui também, se tiver algum. Ô, Mário, consegue visualizar? Consigo. As perguntas no chat? Deixa eu ver aqui se tem algum. Tem várias perguntas, só que eu preciso pedir uma coisa para vocês antes. A comunicação está pedindo para a gente aqui fazer aquela foto com todo mundo logo, porque daqui a pouco a galera começa a sair. A gente podia fazer isso aí antes. Pode ser. Pode ser? Aí dá aquele desligar as câmeras aí, ligar as câmeras todo mundo, dar aquele sorriso bonito. Isso aí. E aí a comunicação nos posiciona aí de como é que tá. Aparece aí, Gustavo. Felipe? Pode falar. Todo mundo já abriu as câmeras aí, Luiz? Para mim está aparecendo 90% aqui com Show. câmeras abertas. Então pode começar a printar, Felipe. Pessoal, só segura o sorriso um pouquinho, porque são várias telas, aí tem que dar vários prints.
É igual foto de casamento agora, ficar sorrindo aí meia hora aí. Isso aí. São 7 telas, né? Então, Então manda ver, Gente, Felipe. eu tô passando aqui, tem muita gente conhecida aqui, caramba, que massa. Muita coisa Pessoal de legal. Colatina. só que o Zoom ele separa quem tá com a câmera aberta nas primeiras telas, né? Então, só tem 2 telas, assim, de pessoas abertas. Beleza, então já finalizou? Há umas 25 pessoas, sim. Tá, então tá bom. Tati Malacarne. E aí, Tati? Finalizou, Felipe? Então tá bom, obrigada, pessoal. Luiz, você conduz as perguntas? Pode ser. Ok. Vamos lá. Muitos elogios, primeiramente, né? A palestra realmente foi muito interessante. Vamos aqui. Na sua prática farmacêutica, professor, quais são os exames laboratoriais que você mais solicita? A Rita perguntando. Qual o valor Show. da sua consulta e como seria o retorno do paciente em termos de tempo? 3 perguntas aí numa só. Perfeito, perfeito, né? Engraçado que quando eu falo eu amo a farmacologia, a farmácia clínica, né? E uma das coisas que eu falo em comunicação farmacêutica é que a gente não pode fazer várias perguntas ao mesmo tempo pro paciente, né? Que realmente a gente acaba. Professor, doutor Luiz, se eu perder alguma, você me ajuda, tá? Então Fica vamos lá. tranquilo. Os exames. Os exames a gente pede, nessa paciente em especial, eu pedi os exames de forma geral. Então, hemograma, perfil lipídico, a hemoglobina glicada e hemoglobina insulina em jejum, glicemia em jejum, tá? No entanto, dependendo do paciente ou da queixa que ele tá, a gente pode pedir vários outros exames, como por exemplo, a homocisteína no caso do paciente idoso. A gente pode pedir vitaminas, como é que tá, por exemplo, a vitamina B desse paciente, vitamina D, tá? A gente pode solicitar também. Então, geralmente, eu faço a solicitação dos exames de acordo com a queixa do paciente, tá? A gente tem muito, por exemplo, pacientes com dor. Então, isso pode representar, por exemplo, baixa de vitamina B2. Então, isso faz com que eu vou lá e já faço a solicitação. Uma coisa interessante, pessoal, eu não... que todo mundo sempre pergunta, os planos de saúde, eles já incluem isso? Ainda não, pessoal. Ainda não. Porque, infelizmente, os planos de saúde ainda não perceberam que ter a gente ajudando ali na base vai fazer com que eles gastem menos com questões mais complexas. Se eu tenho um farmacêutico ali para ajudar na adesão, se eu tenho um farmacêutico ali para cuidar dessa questão mais essa questão mais básica, eu não vou precisar, por exemplo, ter esse paciente tratando de infarto, eu não vou ter esse paciente tratando em algo mais complexo. Infelizmente, eles ainda não perceberam. O que eu fiz, né? Eu liguei para uma farmacêutica, amiga minha, que é dona de laboratório, tá? E aí eu faço, vocês podem fazer também. Eu disse, Mônica, né, que é uma farmacêutica daqui, disse, Mônica, é o seguinte, eu estou atendendo os pacientes, eu preciso dos exames laboratoriais desses pacientes, no entanto, eles não vão conseguir fazer pelo plano. Então, tem como você arrumar um bom desconto para esses pacientes, para que eles possam ir para o seu laboratório e que eles consigam perceber que a gente, como farmacêutico, está se unindo para trazer mais saúde para ele. Ele disse, agora. E aí, foi até interessante, que eu até tenho um áudio aqui, eu gosto de mostrar para os meus alunos, geralmente nas aulas eu mostro. O paciente mandou uma mensagem para mim, né? Doutor, seu carimbo tem poder mesmo, viu? Que o desconto lá no laboratório foi ótimo. Então, assim, eles conseguem perceber esse cuidado. Faz parceria com um colega que é dono de farmácia de manipulação. Então, quando ele chegar com o teu carimbo lá, faz ele dizer o seguinte, opa, esse carimbo aqui do Dr. Mário tem desconto. Esse carimbo de farmacêutico tem desconto. Que ele começa a entender que os farmacêuticos se ajudam e ajudam eles mesmos, né? Certo? Acho que eu respondi a primeira pergunta. Sim. Aí a próxima é o valor. Pronto, valor. Gente, eu cobro, como eu disse para vocês, eu moro em Piripiri, né? Uma cidade pequena que ninguém faz. Aqui no Piauí eu ainda não vejo também fazendo consultas farmacêuticas. Hoje eu cobro um valor muito baixo, R$100. Eu acho muito baixo. Tá? Depois dizem que dinheiro não dá farmácia, farmácia não dá dinheiro. Olha aí a conta. Não é. Mas, professor, eu até... Detalhe, doutor Luiz. Eu sou Luiz também, tá? Então, toda vez que o pessoal chamava Luiz, eu ficava assim, meu Deus, será que estão falando comigo? Porque o meu nome é Luiz Mário.
Aí eu ficava dizendo, será que você está falando comigo? Mas é com você. Inclusive, doutor Luiz, aqui no Piauí, o nosso presidente também chama Luiz. É Luiz Júnior. Sim, sim. Então, assim, parece ser Amigo um meu também. pré-requisito. Pronto, pronto. E aí, pessoal, o que acontece? Eu cobro R$100, tá? Mas, sinceramente, acho um valor muito baixo. No entanto, hoje eu faço esse valor porque nós ainda não somos muito conhecidos. Então, é mais ou menos como se você pegar um nutricionista que cobra R$400 e um nutricionista que cobra R$100. Porque qual é a diferença entre esse que cobra R$400 e esse 100? É a autoridade que esse de 400 conseguiu criar. E para que ele crie a autoridade, ele tem que estar aí, por exemplo, nas redes sociais, e ele tem que estar mostrando resultado também. E os meus primeiros resultados, eles estão surgindo agora. É agora que eu estou recebendo as mensagens dos pacientes falando, olha, estou melhor, está acontecendo isso, deixei de sentir isso, sentir aquilo. E eu estou ali, fazendo tudo direitinho para que eu possa cada vez mais aumentar a minha autoridade na geriatria e depois cobrar um valor, obviamente, bem maior, né? Porque, gente, pelo que a gente faz com esses pacientes, eu posso dizer para vocês, R$100 é nada. E aí, doutor Luiz, eu vou até fazer um adendo. No nosso grupo lá do Telegram, a gente estava discutindo sobre isso e eu fiquei, inclusive, triste com uma farmacêutica que me falou que recebia R$1,50 por consulta farmacêutica em uma rede. Então, a rede cobrava a consulta, se eu não me engano era 30, 40, 50, não sei o valor, e repassava para ela R$1,50. Isso é ridículo, tá? A gente tem que ver, tem que entender, tem que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Porque isso é uma desvalorização para a gente, como profissional, e não nos instiga a estudar mais, a correr atrás mais. Por isso que eu disse para ela, tá na hora de você procurar ou você colocar o seu consultório farmacêutico, ou você procurar uma clínica multiprofissional, que é uma ótima dica, tá? Para quem quer começar. Clínicas multiprofissionais, elas geralmente cobram uma taxa pela sua consulta. Então, se você tem consulta, você paga a taxa. Se você não tem, você não paga. Então, o investimento é zero. Então, é uma ótima oportunidade, tá? E tem alguma outra pergunta? O retorno do paciente em termos de tempo. Show. Essa é uma coisa que ainda me incomoda muito, viu, pessoal? Porque o que acontece? A nossa ideia é que o paciente vai chegar e a gente vai fazer tipo como um médico, que chega lá, a gente já faz toda uma prescrição e tudo entrega para ele. E não é assim. A gente não consegue. Por quê? No meu caso, que trabalho com pacientes idosos, eu tenho que fazer análise de todas as medicações dele. Então, hoje eu estou fazendo com uma semana. Então, o retorno do meu paciente é uma semana e eu tenho sempre número de WhatsApp ou número do telefone que eu ligo, que é para manter a fidelidade com esse paciente. Então, com uma semana eu vou lá e passo todas as informações sobre horários de medicamentos, levo uma lembrancinha, tá, pessoal? Então, o que acontece? Eu chego com uma garrafinha de água para eles, tem o meu símbolozinho, o símbolo da Mário Rezende, farmacêutico clínico, e entrego para ele. Eu disse, olha, tá aqui, dona Ana, seu João, aqui é para você tomar, ó, essa quantidade de água que eu lhe falei, está aqui escrito, está aqui. Isso para eles é fantástico. Só o que eu escuto no meu consultório é assim, e aí, gostou da consulta? Doutor, gostei demais. Olha, às vezes a gente chega num lugar, o homem nem olha para nós, né? Isso acontece, nem olha para nós e só passa a caneta. Teve um que falou desse jeito, eu achei tão engraçado. E aqui não. Aqui você conversou com a gente e tudo. Então, esse é o diferencial, pessoal. Hoje, os médicos, eles não fazem uma anamnese realmente completa desses pacientes. Por falta de tempo, se for no serviço, se for, por exemplo, no SUS, né, que a gente tem muito para atender. E o plano também, exatamente. E outro, porque às vezes eles não já estão tão cheios em tudo. E a gente ganha nisso. A gente ganha nessa atenção que a gente dá, nas perguntas que a gente faz. Então, quando eu estou falando sobre semiologia farmacêutica, eu dou várias dicas de você conseguir, né, pegar o que o paciente fala através da escutativa e reverter em algo que ele ganhe mais confiança com você e consiga entender que você realmente está ali para ajudar ele. Esse é o que é mais importante. Tá? Ok. Mário, teve uma discussão aqui também sobre
se não cobrar a consulta pode ser uma estratégia, né? Não existe isso. Primeira coisa, gente. Nada que você faz bem, você não pode fazer de graça. Não faça. Primeira coisa, primeiro esse ponto. E outra coisa, se você não cobra, a valorização, como é que eu posso dizer? A valorização financeira não existe, mas é a valorização mesmo, a forma que a pessoa vai ver a sua consulta farmacêutica, ela não cria um valor. É diferente quando você paga R$100 numa consulta ou quando você vai lá para encontrar um farmacêutico. Agora, antes de começar a consultar, a cobrar, eu atendi muito de graça. Pacientes, como é que eu disse? Mas não era para criar pacientes, era para eu ter mais confiança nesse trabalho, para eu melhorar o serviço, de como é que eu ia criar o meu instrumento. Então, eu fiz isso de graça. Mas eu não saí comentando para todo mundo, não. Era parentes de alunos meus que eu perguntava, vocês têm algum... O avô de vocês é polimedicado? Ah, é, professor. Eu vou fazer a consulta com ele. Aí eu pegava tudo isso para ir aprendendo. Porque, gente, é uma coisa que eu vou dizendo logo para vocês aqui. Independente de vocês forem fazer a consulta farmacêutica com idosos ou consulta farmacêutica geral, a primeira consulta de vocês, ela vai ser, assim, extremamente nervosa. Primeira coisa, quando o paciente te ligar para marcar a consulta com você, eu lembro, doutor Luiz, que na primeira vez que o paciente me ligou para marcar a consulta, eu disse assim, mas você entende, né, que eu não sou médico e tudo, que eu sou um farmacêutico, que eu vou... Não, entendo, doutor, não sei o quê. Porque eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, ele vai consultar mesmo comigo, sabe? Porque a gente não tem essa noção ainda nos falta isso. E essa própria ideia de não cobrar é algo que está enraizado na gente, sabe? É isso tem que mudar. A própria ideia de, por exemplo, não aparecer nas redes sociais falando de medicamentos, de não expor. Gente, na hora que me chamam para fazer uma reportagem, para fazer uma coisa, eu digo, tô lá. Porque que bom que estão chamando um farmacêutico para falar do medicamento. Há 5 anos atrás, infelizmente, a gente via o quê? Era um médico falando sobre medicamentos. Não que eles não tenham conhecimento sobre isso, mas quem é que tem que falar sobre medicamentos? Somos nós. Então, isso aqui no Piauí, a gente está mudando bastante. Falou de medicamento, tem lá um farmacêutico. Então, isso é que a gente tem que fazer, tá? E tirem isso da cabeça. Se você faz bem, se você resolve o problema do paciente, tem que cobrar sim. Comece cobrando devagar, barato, né? E depois vai aumentando. É isso aí. Mário, aqui no Espírito Santo, toda vez que tem alguém que fala sobre medicamento e não é farmacêutico, a nossa comunicação entra em contato, né? Alertando, né, que deveria ter sido chamado um farmacêutico, e assim a gente tem conseguido nos inserir muito em várias oportunidades, colocando farmacêutico para falar de medicamento e não só disso, né? Então, a gente está educando o setor também para entender que quem entende de medicamento somos nós. Outra questão que você falou aí, nós temos aqui no estado já, serve de informação para todo mundo, laboratórios que têm convênios, né, via CRF e que recebem as solicitações de exames laboratoriais de farmacêuticos e praticam aquele preço de plano de saúde para o cliente, né? Então, vocês podem se informar lá no nosso clube de vantagens, tem esse diferencial também. Que legal, abrir um parênteses aqui para agradecer o pessoal de fora. Eu estou vendo que tem muita gente de fora do estado do Espírito Santo participando. Você tem muita moral. Rapaz, trouxe não, muita gente de fora tá falando aí. Tem uma pergunta aqui também, o pessoal falando sobre o atendimento que é gratuito na maioria das farmácias, né? Na farmácia comunitária, na farmácia privada, e essa dificuldade de fazer essa transição de um atendimento gratuito que as pessoas estão acostumadas a receber para um atendimento cobrado. Você teria alguma estratégia para fazer essa evolução aí, sem cair nesse absurdo que você falou de pagar R$ 1,50 por um atendimento farmacêutico ao colega? Verdade. Sim, pessoal. A ideia é que uma coisa que nós precisamos aprender, né? Nós estamos começando cada vez mais a aprender a lidar com a clínica. Então, a gente está trabalhando com a semiologia, a gente está correndo atrás da farmácia clínica cada vez mais. Agora, a gente também precisa aprender a lidar com os pacientes, a encantar esses pacientes.
a literalmente fazer com que esses pacientes percebam a nossa importância. E aí essa mudança, esse shiftzinho que a gente tem que dar, por exemplo, do de graça, tá? Para uma consulta cobrada, parte justamente de como você vai apresentar essa consulta para o paciente. É aquela questão do preço e valor, né? É muito importante isso. Quanto que vale sua consulta? Então, quanto que vale você ter uma longevidade maior? Quanto que vale, por exemplo, você tomar os seus medicamentos da forma correta, de forma que eles não vão lhe prejudicar? Quanto que vale você não passar mais por problemas relacionados aos medicamentos? Quanto que vale você, no futuro, talvez diminuir a quantidade de medicamentos que você toma hoje? Porque provavelmente você pode ser, muitas vezes as pessoas tomam muitos medicamentos porque não tem uma boa adesão. Bom, esse valor eu não sei te precisar, mas o preço da minha consulta é R$100. Já o paciente ele já se perde ali, porque você tá fazendo cada vez mais com que ele cresça o valor. E isso é muito importante. Isso eu trago do marketing. Eu gosto muito de estudar marketing, pessoal. Por isso que vocês, quando vocês pegarem o meu Instagram, vocês vão ver que é farmacêutica, né? Porque isso a gente precisa aprender a fazer cada vez mais. Porque a gente, hoje, talvez, nós ainda não conseguimos viver de consultório, tá? E eu, doutor Luiz, eu pratico o consultório farmacêutico porque eu dou aula sobre isso, dou palestra sobre isso. E eu estava cansado de dizer assim para os meus alunos que eles tinham que ter e eu não tinha. Eu achava isso hipocrisia demais. Então, eu tiro um tempo que eu tenho, assim, da terça-feira, né, que eu tenho, a tarde toda, que eu não dou aula na faculdade, que eu dou aula segunda, quarta, quinta e sexta. E aí, na terça, eu tiro para atender esses pacientes, justamente para motivar cada vez mais. Então, sinceramente, para mim, eu poderia atender de graça, não, sem demagogia. Só que o que acontece? Isso iria influenciar mais farmacêuticos a acharem que a gente tem que atender de graça. E não é assim, tá? E sobre essa transição, pessoal, a minha dica para vocês é: tenham um espaço reservado, tem que ter um consultório farmacêutico, porque você não faz consulta farmacêutica em balcão de farmácia, tá lá na 585, tá? Não tem como, você tem que ter um espaço privativo, tanto visual quanto sonoro. Então, o primeiro ponto é isso. Outra coisa, invista no seu consultório farmacêutico. Quando você for fazer na sua farmácia, né? Lembrando, viu, pessoal, que tem que falar com o contador para colocar o KNAI do consultório farmacêutico dentro da sua licença. Não vão ter esse problema, a gente tem essa questão. Mas faça um consultório farmacêutico, ele não precisa ser grande, mas ele precisa ser confortável, para que quando o paciente entre lá, ele perceba uma questão diferente da farmácia, sabe? Ele perceba que é um ambiente diferente e saiba oferecer o seu serviço, oferecer de forma... Tenha conhecimento para oferecer esse serviço de uma forma que ele vai olhar e dizer assim, eu preciso disso, tá? Outra coisa para os alunos, só para finalizar essa fala, outra coisa que você vai ter na sua primeira consulta farmacêutica é uma expectativa de, será que eu vou conseguir resolver o problema de saúde desse paciente? Porque uma coisa é quando você faz a consulta de graça, parece que não dá um estalo na sua cabeça de pensar assim, poxa, eu tenho que resolver esse problema, porque é de graça. Quando você sabe que aquele paciente tirou R$100 para lhe dar os 100, 200... Gente, a gente tem farmacêutico que cobra 450, tá? Na consulta farmacêutica, tá? Eu ouvi hoje o nome dele, esqueci, ele trabalha com nutracêuticos. Mas, enfim, no Rio Grande do Sul, 450. Então, quando você sabe que a pessoa está pagando, é diferente. Você fica, caramba, ele pagou para mim. E se eu não resolver? O meu primeiro paciente, pessoal, ele não era polimedicado. Vocês acreditam? Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer com essa mulher? Porque na hora que ela falou comigo, eu digo, e aí, qual é o problema de saúde da senhora? A senhora utiliza muitos medicamentos? Aí ela falou assim, não. Eu fiz assim, não? Eu fiquei já, doutor Luiz, eu esfriei, porque eu disse assim, meu Deus, e agora, como é que eu vou ajudar ela? Só que ela tinha muito problema de adesão e ela tinha diversos problemas de saúde que não estavam diagnosticados também. Com o exame, eu fui lá, consegui ajudar e fiz o encaminhamento. Então, assim, para ela foi uma maravilha. Mas na hora, gente, eu gelei. Tá? Foi incrível. Então, assim, conhecimento, atitude. Conhecimento, atitude. Pronto. Aí, com o tempo, a gente vai melhorando. Você vai lá, faz o primeiro, o segundo vai ser melhor, o terceiro vai ser melhor e aí vai. Tá?
Eu acho que nessa forma poderia haver a consulta de graça num grupo selecionado para ser o treinamento, talvez, né? Você estaria Exatamente. oferecendo um serviço importante para a pessoa e estaria se capacitando, né? Mas eu penso igual a você, eu acho que a gente tem que valorizar o nosso serviço, cobrar por ele, né? Para que as pessoas deem valor. Ninguém dá valor ao que é de graça. Exatamente. Perfeito. Ó, o Adriano está falando aqui que cobrava na Zona Sul do Rio de Janeiro R$300. No centro ele cobrava 100, né? Porque são regiões diferentes, né? Com poder aquisitivo diferentes. Exatamente. Essa de não cobrar não existe, pessoal. Não tem jeito. Só O Maurício mesmo para falou aqui que criar. quando não se cobra, o cliente acaba se consultando por telefone gratuito e comprando em outro local que acha Aí é mais dar um barato tiro, às né? vezes. Aí, gente, pelo Então, amor de Deus. realmente tem que valorizar o serviço e cobrar por ele. Cai muito nessa Pessoal, valorização. tem mais alguma pergunta? Porque está no nosso horário aqui. Mais um colega aqui de Florianópolis, ó, como tem gente de fora, falando que Que cobra legal. R$100 e agrega serviços farmacêuticos, além da consulta em si. Muito bom, parabéns, colega. Muito bom, gente. Aí. Parabéns. Josias, quer usar a palavra? Pessoal, já estou dentro do carro aqui, voltando já. Josias é empresário. Josias é empresário. Ah, quem dera, rapaz. Um dia eu chego lá. Galera, eu só quero agradecer aí a presença de todo mundo, não só os capixabas, né? Mas todos os colegas farmacêuticos aí de todos os outros estados que fizeram presente, como o Luiz citou aí. Agradecer novamente o professor Mário por ter dado essa aula aí pra gente, né? Foi muito proveitosa. A galera elogiou muito aí a presença do Mário. E, pessoal, dizer que estou muito feliz aí com a semana do farmacêutico aí que o Conselho nos proporcionou. Espero que, é claro que o Luiz, ele sempre se empenha em sempre disponibilizar para o farmacêutico vários cursos, né? Palestras, e a gente tem os colegas farmacêuticos têm entendido que buscar o conhecimento tem feito a diferença, né, Mário? Muita diferença. Como o Mário diz, né? Farmacêutico diferente, né, Mário? Exatamente. Gente, ó, só para te cortando um pouquinho, Josias, eu coloquei agora o meu canal do YouTube, se vocês puderem lá seguir, né? Como é que se diz? Se inscrever, tá? Lá tem as aulas, então vai ajudar bastante. É isso aí, galera. Segue o Mário aí nas redes sociais. Excelente profissional, contribui muito aí com bastante informação. Com certeza vocês estarão bem servidos. É só isso mesmo que eu tenho que agradecer mesmo o pessoal aí. E sempre que precisar, estamos sempre à disposição. Ok. Professor Mário, suas considerações finais e se puder ainda responder uma perguntinha de forma objetiva. Alguém perguntou aqui sobre a consulta online, como você vê isso, se cobra um valor diferenciado, se acha que deveria ser cobrado um valor diferenciado, até por causa do momento da pandemia do Covid. Perfeito. Doutor Luiz, acredito que o senhor saiba até mais do que eu, a gente ainda não tem uma legislação sobre isso, né? A gente ainda não tem no CFF, por exemplo, ainda não nos colocou como é que a gente pode ver essa questão. Por enquanto, alguns farmacêuticos estão fazendo. Aqui no Piauí, o que nós estamos fazendo agora na próxima semana a gente vai se encontrar com a vigilância sanitária estadual para estabelecer a documentação para os pacientes, para os farmacêuticos terem um consultório farmacêutico, né? Então, que tipo de documentos nós vamos precisar? Sobre a consulta online, pessoal, eu também faço. Eu ofereci a minha consulta online, tá? Não cobro diferente. Não cobro. Porque no meu caso, como é pacientes idosos, geralmente eu faço o acompanhamento farmacoterapêutico. Então eu faço toda a revisão do medicamento, horários e tudo. Então eu não vejo como cobrar diferente. Agora, percebam também que quando você vai fazer uma consulta farmacêutica de pacientes, enfim, adultos, normais, digamos assim, né? não geriátricos, você não pode fazer uma consulta farmacêutica para
observar se aquele paciente está ou não com algum transtorno menor. Se, por exemplo, tem aquele paciente perto de você, a gente faz os exames físicos, né? Os exames físicos básicos. E aí, ter uma consulta farmacêutica online nesse sentido, eu já acho mais complicado, eu já acho mais difícil, tá? Agora, no caso meu, que é com a geriatria, ou se você for fazer também, né, com pacientes polimedicados, por exemplo, aí não, é tranquilo, porque o serviço de atenção farmacêutica, ele vai lá, é muito engraçado, eles vão lá e ficam mostrando para mim, olha, doutor, esse aqui, ó, esse aqui. Aí é engraçado, porque a câmera tá invertida, ninguém consegue ler nada, é um negócio muito... Mas eu me divirto, tá? Mas é sobre isso, gente. Então tenham cuidado. Se for para tratar transtorno menor, evitem, para a gente não ter problemas, porque como eu disse para vocês, a gente tem que ter muito cuidado com agora. A gente está estabelecendo isso aqui que nós estamos vivendo, isso aqui, daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, vão ter farmacêuticos falando sobre isso. Ó, 10 anos atrás estavam começando as consultas farmacêuticas e tinha isso, tinha aquilo. A gente vai fazer história. E a gente tem que fazer uma história positiva, tá? Show. Gente, eu estou à disposição para depois, quando vocês quiserem mandar qualquer pergunta no meu direct, vocês já sabem. Queria agradecer demais, doutor Luiz, doutora Denise, tá? Doutora Maria Clara, todo mundo que está aqui do conselho. Eu estou realmente honrado, de verdade, de verdade. E espero encontrar vocês pessoalmente, ou aqui no Piauí, ou aí, tá? No Espírito Santo. Muito obrigado a todos os farmacêuticos que ficaram aqui até agora. Sexta-feira, tá, Josias? Eles podiam estar como você, no carro, indo para a festa, mas não. Estão aqui todos aprendendo. Então, assim, meus parabéns a todos vocês. Quem tá, dera, rapaz. Obrigado. Nós que nos sentimos muito honrados, professor Mário, com a sua palestra, com a atenção que você deu para a gente, tantos conhecimentos que você trouxe aí. Eu, particularmente, aprendi muito contigo hoje, me senti extremamente contemplado, né? E muito feliz com a escolha que eu fiz lá, praticamente 30 anos atrás, em ser farmacêutico, e cada dia mais eu me encanto com essa profissão e acredito que é uma profissão que tem muito a crescer, tem um potencial gigantesco, e as pessoas que arregaçam as mangas e vão a campo têm conseguido demonstrar isso. São uma enormidade de campos. Realmente a gente fecha com chave de ouro essa semana do farmacêutico, com a excelente palestra. Eu também quero agradecer muito a todos vocês que ficaram aqui até 10 horas da noite conosco, para aprender um pouquinho mais. Eu quero ver agora as pessoas tentando colocar isso em prática e contando com o apoio do CRF, como a gente sempre esteve à disposição de vocês para desbravar novos campos. Tá? Parabéns por esse Dia Internacional do Farmacêutico. Na realidade, nós que estamos no dia a dia, todo dia é dia de luta, é dia de trabalho, é dia de branco, né, de vestir a roupa branca, ir para a farmácia e para as diferentes áreas que a gente trabalha. Muito obrigado pela presença aí. Uma excelente noite. Vamos curtir, vamos dar uma comemorada nesse dia, né? E até o nosso próximo evento. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, professor Mário, Maria Clara, que eu estou vendo aqui, a nossa secretária, doutora Denise, parabenizar o Júlio César, que é presidente do GT de prescrição, Josias, que é um cara incansável aí na luta pela prescrição, pelo consultório farmacêutico, tá? Ei, Júlio, abraço forte, meu querido. E falar para vocês que eu fiquei muito feliz com essa semana. Foi muito enriquecedora. Uma excelente noite a todos aí. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo. E que seja presencial o próximo, né? Se Deus quiser. Amém. Tchau, gente. Muito obrigado. Em breve o Mário vai estar aqui Cortou. Para poder ver como é que o Espírito Santo também faz calor. Pronto. Falou, pessoal. Se ele for em Colatina, ele vai achar mais quente que o perigo lá. Será? Tchau, gente. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, pessoal. Boa noite.